país vive uma crise hídrica sem precedentes. Seca prolongada no Nordeste com poucas chuvas. No Sudeste, abastecimento ameaçado. Se já é difícil na cidade, imagina no campo. Irrigar a plantação e dar de beber aos animais virou um desafio em algumas regiões. O MMTV mostra hoje a terceira reportagem da série especial sobre as dificuldades e alternativas encontradas para tentar resolver o problema. Em Minas Gerais, o repórter Felipe Malaco encontrou o criador que agiu preventivamente e encontrou uma solução. Mesmo com escassez de água, não passa aperto. Alimenta toda a tropa e ainda consegue vender o excedente. Pegamos a estrada em direção ao Aras Cristal Brasil, localizado em Capim Branco, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Fomos recebidos pelo criador Edilson Fernandes de Miranda, que tem driblado a falta d'água, produzindo aqui mesmo todo o volumoso dado à tropa. Edilson, vamos lá conhecer então a produção aqui de feno, de silagem de milho? Vamos. Vai me mostrar o que primeiro? Bom, eu vou te mostrar aqui primeiro a silagem, que ela está ali no coxo, para os animais começarem a alimentação. E um pouco de feno também feito aqui na propriedade. São 75 marchadores alimentados com silagem de milho e feno. Essa crise hídrica que a gente está vivendo no país, a melhor maneira de lidar com essa situação para quem é criador de cavalo é fazer o que você faz aqui, produzir o próprio volumoso, no caso o feno e a silagem de milho que você produz aqui? Eu acredito que sim. Eu acho que essa crise que a gente está vivendo, ela está sendo inevitável que o produtor se programe melhor e que ele consiga fazer alguma coisa irrigada dentro da propriedade dele. Às vezes tem aquele problema das pessoas perguntarem a questão, mas irrigação sem água não tem jeito. Mas quase sempre, pelo que eu vejo, pelas propriedades que eu ando, por onde eu converso com as pessoas, eu observo que é quase sempre possível ter um pouco de irrigação na propriedade. Então, se ele, ele armazenar água, então ele consegue, de uma certa forma, fazer um pouco de irrigação. E acho que é fundamental hoje na propriedade ele ter um pouquinho de irrigação para salvar ele dessas crises que a gente está observando ao longo dos anos aí, né? Vamos lá para o feno. Vamos lá. Nessas áreas de produção de feno, são áreas exclusivas para isso e os animais, eu não deixo os animais terem acesso a essa área. Você vai correr o risco de colocar praga nela. Os cavalos, ao estercarem, vai fazer poderão instalar um banco de sementes aqui, de braquiária e outras ervas daninhas, que não é nada interessante no feno. Feno tem que ser puro. Tem que ser uma gramínea pura, igual você está vendo nesse campo, né, que não tem nenhuma praga. Entendi. Agora, essa gramínea é o quê? Essa gramínea é o Tifton. É o Tifton. Que eu considero... É o Tifton 85? É o Tifton 85, que eu considero o melhor capim que existe. Esse piquete que nós estamos vendo aqui é uma área de 0,8 hectares e que produz feno suficiente para criar 5 garanhões o ano inteiro. Todo ano, Edilson faz 4 cortes do pasto de Tifton para produzir e estocar o feno. Mas a falta d'água tem impedido que o pasto cresça na rapidez de outras épocas. E a previsão é de um corte a menos para 2015. Mesmo assim, o criador vai economizar. Um fardo de feno aqui, eu estou produzindo ele mais ou menos em torno de uns R$5. Custa para você produzir um fardo R$5? Aproximadamente R$5. Então, quer dizer, a economia seria aí R$7 em fardo. Em 4.000 fardos, R$28 mil de economia, né, ao produzir. Você deve ter muitos fardos de feno armazenados. Vamos conhecer lá? Vamos, tem alguns ali naquele galpão que a gente vai ver. Nós estamos lá... Aquele lá de cima? Aquele lá de cima, nós estamos com aproximadamente 6.000 fardos estocados ali. Que, somados a um próximo corte aqui, que a gente calcula em torno de mais uns 4.000, nós vamos formar 10.000 fardos que vai ficar dentro daquele galpão ali. Se não chover nada.
e você precisar de alimentar seus animais com feno, você tem armazenamento aqui para 2 anos. Na Isso, sua tropa de 75 animais. exatamente. Fora o que está no campo. Então eu guardo aqui, faço a minha reserva técnica, suficiente para poder alimentar os animais por 1 ano. E o que eu vejo que é feita essa reserva, que vai ser excedente, é vendido. Seguimos de carro para outra área do criatório para ver o milho plantado para silagem. 75% da área não são irrigados e mesmo assim o criador consegue em média 400 toneladas de silagem de milho por ano. Ali está o milho, a plantação. Certo. Quantas vezes por ano você colhe o milho para fazer a silagem para os cavalos? Nesta área aqui, que tem aproximadamente 4 hectares, 4 hectares e meio, eu planto uma vez só. Né? É uma área que não tem irrigação, não tem nada, é uma área de sequeiro, que a gente diz, né? Então aqui é feito uma única vez. Mas mesmo com essa seca que está aí, a gente pode ver que a plantação de milho tá indo. Está indo e muito bem. Veja, Tá alta, né? veja essa plantação. Aqui, ao longo dos 28 anos que eu estou aqui na região, nunca houve uma seca tão intensa, tão terrível igual essa. Mas mesmo assim, a gente está vendo aqui que essa área é uma área bem alta, não é uma área de baixada, e mesmo assim a plantação de milho está bem satisfatória. Acho que vou colher aqui com tranquilidade aqui umas 50 toneladas por hectare de silagem. Então aqui devo fazer próximo a 200, 200 e pouquinhas toneladas nessa área aqui de sequeiro. Em seguida, vamos para o local onde é estocada a silagem. Essa lona aqui você ainda não abriu para a alimentação da sua tropa, dos marchadores aqui do Aras Cristal. Não. Mas essa aqui é a que está aberta. É a que você está utilizando neste momento para alimentar a sua tropa. Exatamente. Certo? Certo. Abre um pouquinho ela para a gente, Edilson, para a gente dar uma olhada. Tá. É um trabalho que é feito... Abrir ela e fechar não tem problema. Não, nenhum problema. Todos os dias a gente usa esta silagem. Então é uma silagem ó, com bastante milho, bem cheirosa. Você consegue armazenar quantas toneladas de milho aqui para alimentar a tropa por ano? Por ano eu faço aqui aproximadamente 400 toneladas. O aproveitamento da água no Aras Cristal Brasil é prioridade. Aproveitou as nascentes, corredeiras e pequenos córregos que passam pela propriedade para armazenar água. Já pensando assim, um pouco para frente, né? A gente sempre vendo todos os anos que vão passando problemas de água. Aí eu resolvi fazer aqui, algum tempo atrás, esses 4 tanques de água, que é para armazenar. Do outro lado tem mais 3 aqui? Tem mais 3, para armazenar a água que excede, né? Do tempo de chuva, tudo. Então a gente tem esses 4 reservatórios aqui, que além de uma pequena piscicultura aqui que a gente tem, ainda estoca água. Aqui deve ter aproximadamente 1 milhão e poucos mil litros d'água. Nesses 4 reservatórios? Nesses 4 reservatórios. Agora, como que você armazena essa água? Você espera a chuva vir ou você tira das nascentes para desaguar aqui? Você cria caminhos na propriedade para que a água desague aqui? Como é que você faz? Aqui já tinha uma água que passava por aqui. Então o que eu fiz na realidade foi fazer essa escavação dos tanques, né? E fazer o estoque aqui. É uma reserva importante, né? De água. Até para alguns criadores que tem aqui na região, que estão numa crise tão grande de água, que estão vindo aqui buscar água para os animais beberem. Então, para a criação de gado, Exatamente. A pessoa tem que, antes de ser um criador, ele tem que ser um agricultor. Ele tem que pensar em termos de estocagem de comida, para nesses eventuais problemas ele não sofrer tanto. Estocar comida
E plantar? Esse é o segredo. Produzir o próprio alimento? Produzir o próprio alimento. Não pode comprar alimento, é muito caro. E não necessariamente precisa ter abundância de água para plantar para produzir o próprio alimento. Não é necessário. Não é necessário. Nessa crise que nós estamos vivendo, te mostrei agora aqui que nós ainda assim, diante da pior crise, nós não vamos passar nenhum aperto de alimento por estarmos estocando e fazendo comida e sempre fazendo bastante. Se exceder, a gente vende. E a associação sempre é uma parceira que ajuda a gente muito, que oferece cursos, e a gente está aí com a propriedade, as ordens para a associação, para vocês e para todos os criadores que quiserem vir aqui conhecer melhor o meu trabalho. Obrigado. Valeu.